Ei pessoal, Rafael Bronizo aqui mais uma vez. Me sinto honrado e gratificado por você estar aqui assistindo esse vídeo e atendendo a pedidos, né, de seguidor do Instagram. Ô Bronizo, você poderia trazer a análise de personalidades do passado para a gente entender um pouquinho o que o rosto deles falam sobre eles. Então eu resolvi começar, né, para testar aqui com vocês e trouxe Santos Dumont, né, que é uma figura ilustre aí, né, na nossa história, né, considerado o pai da aviação, e com certeza você já estudou um pouquinho sobre ele lá na época da titia, né, na adolescência, na pré-adolescência. Então eu resolvi trazer, né, visto que tem algumas polêmicas relacionadas com ele, falando sobre um possível suicídio, né, transtorno bipolar e outras coisas mais. Então eu resolvi trazer para mostrar, né, o que realmente o rosto dele mostra, e se mostra algumas coisas dessas características. Agradeço demais aí, né? Eu estou vindo aí numa sequência de análises e o pessoal tem me ajudado bastante, deixando comentário, deixando a curtida. Isso ajuda muito o projeto e incentiva, né, a continuarmos postando mais vídeos. Então, se você tiver alguma sugestão, se você souber algo sobre ele que você achou que faltou na minha informação, eu sinceramente não o estudei. O que eu sei dele é o básico que todo mundo sabe, então possivelmente pode ser que eu fale alguma coisa que a história não conta, ou que a mídia não conta, enfim. Mas vamos ao que interessa. Separei aqui essas duas fotos para começarmos e não é uma leitura detalhada porque levaria horas, já fiz isso aqui e acaba ficando cansativo. Então dessa vez eu estou fechando em contextos específicos que, vamos dizer assim, que confluam para uma mesma, vamos dizer assim, para um mesmo caminho, tá? Então para começar aqui eu já vejo que o formato facial dele é aqui mais puxado para o triangular invertido. Por que eu falo isso? Porque a dimensão maior aqui fica na extremidade da testa, nessa direção que eu mostro para vocês, e secundariamente nós vemos aqui entre o zigomático e terciariamente aqui entre a mandíbula. Então, eu inclusive já fiz um vídeo aqui mostrando que esse perfil aqui é considerado cientificamente como o rosto do futuro, né? Segundo a previsão de alguns cientistas, nas próximas décadas, né, a tendência do ser humano é ficar com a parte do terço superior bem mais larga do que do terço inferior. E eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre o homem do presente, do passado e do futuro. Eu ainda fiz até uma brincadeira, coloquei do lado o rosto de um extraterrestre, né? Mostrando justamente essa questão futurista que é a característica desse rosto aqui. Então, a testa, ela sendo bem aberta assim, eu costumo usar até um termo, testa aberta, significa mente aberta, né? Então, fala de visão mais generalista. Outro termo que eu gosto de usar, testa fechada, é pessoa mais especialista. Testa aberta são pessoas mais generalistas. Então são pessoas com capacidade de absorção de múltiplos conhecimentos, né? E é uma característica de pessoas muito ativas intelectualmente. Então você vê que há uma grande capacidade intelectual, só que nem sempre as pessoas com esse perfil utilizam. Apesar que você vê que a moringa dele aqui é bem destacada, né? Porém, o terço inferior, apesar de ser mais curto, conforme eu mostrei, mas o queixo dele é um queixo, para esse contexto aqui, é até um queixo forte. Você vê que, apesar de não ter uma substância, né, na estrutura mandibular,
Mas o queixo em si, ele é um queixo quadrado, né? Que a gente chama de queixo de esportista, né? Que também traz essa característica aí de pessoas que agem muito na lógica, na razão e muita energia fluindo. Agora aqui, pessoal, tem uma contradição que eu vou mostrar para vocês já já, que é um excesso de energia fluindo, mas ao mesmo tempo um excesso de possível esgotamento. Então, toda vez que existe esse tipo de contradição, essa dualidade, isso aí pode ser o reflexo de uma mente de dualidade também, mas já já eu falo sobre isso. Então, voltando aqui para a testa, isso aqui também, né, vai falar de grande capacidade de raciocínio, boa memória, e o pensamento futurista, né? Pensamento futurista. Você vai ver aqui, já já quando eu falar sobre a orelha dele, que você vê que é bem aberta, que tem alguma coisa a ver com essa questão aí também, né, da forma com a qual ele é conhecido. Bom, então ainda voltando aqui, isso vai expressar também persistência. Agora, esse tipo de testa aqui pode acontecer de acordo com o contexto, até certa frieza, pessoal. Quer ver uma pessoa que tem essa característica de testa bem aberta assim dos lados também? É o Hitler, né? Não lembro agora se chega a ser essa moringa toda aqui. Qualquer hora eu vou trazer a análise dele. Se você quiser que eu faça a análise dele, deixa aí nos comentários, que no momento oportuno eu faço, né? Visto que é uma personalidade do passado também, antiga, enfim. Então, pode também haver frieza, e nesse contexto que eu vou mostrar, é uma característica dele também, né? Esse lado mais frio, mais introspectivo, tá? E a introspecção é algo tão latente nele, que se você olhar, fizer uma consulta nas fotos dele, você não vê foto dele rindo em momento nenhum, né? Então isso mostra aí um lado, assim, confirma, né? Ajuda a confirmar esse perfil mais introspectivo, tá? Sempre sério, sempre mais fechado, tá? Agora, só cuidado, porque isso não pode ser rótulo de pessoa boa ou ruim, tá, pessoal? É apenas o estado de espírito da pessoa, a forma como a personalidade dela. Então, você vê da mesma forma que tem outras que são mais animadas, mais extrovertidas, mais extravagantes, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, mas não é definitivamente a característica dele, ânimo, extravagância e outras coisas mais, tá? E a gente vai ver mais à frente. Agora deixa eu falar aqui também, né, na questão da orelha dele, que é bem de abano. Eu já tive a oportunidade de mostrar aqui para vocês, que é o tipo de orelha assim, né, que é como se fosse assim praticamente uma parabólica, né, de captação de informação. Depois você, com um tempinho, vai lá no meu vídeo que eu falo sobre Sou Orelhudo com Muito Prazer. Lá eu explico a biologia do nosso sistema auditivo, desde da extremidade, que é a parte de fora, né, que é a orelha, né, que é chamado de orelha, o pavilhão de forma geral, e até a chegada, né, na conexão do cérebro. Então, esse percurso todo, porque não é o ouvido que ouve, ele apenas é o ponto de captação. E aí você vai entender o porquê que são pessoas que não costumam dar ouvidos, né, aos outros, têm os seus conceitos próprios. Né? Não é à toa que mais à frente ele vai ficar calvo, e prometo que no próximo vídeo que eu vou trazer, eu vou explicar mais sobre calvície, então não vou nem detalhar isso aqui agora. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas o próximo da fila aqui eu vou trazer uma pessoa que é calva, tá? Então já estou dando spoiler aí. Então, olha, são pessoas de opiniões e ideias fortes, né? Aquelas pessoas mais teimosas, e pessoas que se atraem pelo novo. Tem um autor aí que ele até fala sobre, né, o perfil revolucionário dessas pessoas, porque elas contestam,
elas são de opiniões próprias, são obstinadas naquele segmento do qual elas acreditam. Então, por isso que são pessoas que, quando dão para o bem, elas acabam sendo notáveis, né, naquilo que fazem. Tá? Deixa eu vir aqui. Pessoal, eu trouxe uma sequência de fotos aqui, fechando no ponto que eu quero compartilhar com vocês, né? Pediram para eu fazer uma abordagem sobre sobrancelhas, então vou aproveitar aqui as sobrancelhas dele para poder expandir um pouco mais esse assunto. E vou falar também dos olhos. Então deixa eu começar pelas sobrancelhas. Você vê em todas as fotos que elas são finas. Olha, a sobrancelha, tá vendo? Todas elas são finas. Então, a sobrancelha, eu já tive a oportunidade de dizer aqui. Pessoal, eu tô falando aqui, eu tô até me contraindo, que tá um frio do caramba aqui em Rio das Ostras. Não sei a região. Aproveita e diz aí pra mim a região que você é, de onde que você assiste esse vídeo, diz aí nos comentários. Então, a sobrancelha sendo fina, isso fala de energia de ação, como a energia, né? A sobrancelha, como vai falar, como nós colocamos como empregamos a nossa ação. Então, a sobrancelha fina, ela pode revelar um rápido esgotamento, tá? Das forças da pessoa. E aqui é um contraponto que eu vejo com o queixo dele, que ele tem um queixo de atleta, como eu mostrei para vocês, né? Chamado queixo do atleta, aquele queixo quadrado mais forte. É um queixo que se destaca no terço inferior dele, sabe? Então, isso pode revelar um esgotamento, sabe? Um esgotamento além das forças. Eu já tive a oportunidade de falar dessa mesma característica aqui. Não lembro agora quem foi. Mas é um ponto de atenção, porque quando eu gasto muito daquilo que eu não tenho, esse déficit pode trazer problemas na minha saúde, problemas emocionais, psíquicos, enfim. Cada um pode se ter determinada consequência. Então, isso aqui pode falar também dificuldade nas decisões, tá? Aí eu já estou falando pela análise, não pela história dele, porque sinceramente eu não teria muita base para falar da história dele. Então apenas falo o que eu vejo. Então as conclusões aí, os mais especialistas em história vão poder dizer aí, tá? Então é um perfil também de perda fácil de paciência, principalmente quando fazem as coisas e toda hora são atrapalhadas ou tem que parar para fazer outra. Então isso drena muito a energia dessas pessoas, tá? E nesse contexto dele, com certeza esse tipo de sobrancelha mostra carência de brilho interno, principalmente nos olhos. Todo o olhar dele é assim, olha, é um olhar sem brilho. E quando eu falo brilho, não falo só da luz aqui, não. Eu falo assim, você vê que é um olhar que carece de brilho. Então, a sobrancelha apenas corrobora e confirma isso. E além de sobrancelha ser fina, elas são retas, né? Você vê que elas são mais para reta, uma ligeira curvinha, mas muito sutil. Então, o aspecto geral dela é de reto. E isso também vai falar de mais frieza, uma pessoa mais lógica, aquelas pessoas que não expressa muito o sentimentalismo, tá? Pessoas que botam foco naquilo que fazem e mais uma vez revela resistência a mudar, né, de opinião. Então é uma questão interessante, porque ao mesmo tempo que eu vejo aqui dificuldade nas decisões, eu vejo dificuldade de mudar as que tem. Então, realmente aqui tem um conflitozinho. E além da sobrancelha, a gente falou, você percebe que ela é fina, ela é mais reta e ela é mais descendente. Todas elas começam mais alta do que terminam. Olha lá,
começa mais alta do que termina, começa mais alta do que termina, começa mais alta do que termina, né? E isso a gente chama de sobrancelha descendente, que isso evidencia pessoas responsáveis, sim, mas ela traz uma característica meio depressora, né? Você vê que são pessoas com possíveis históricos de tristezas, pessoas com um perfil mais tímido, mais inibido. Você vê em introspecção, sobretudo nesse contexto dele, como eu já venho mostrando para vocês, né? E é uma característica, principalmente quando os lábios são mais cerrados e mais caídos, né? Eles ainda vai revelar queixas, reclamações. E eu vi uma foto dele, uma fotozinha, mas está muito pequena, eu nem consegui botar aqui, que ele está sem bigode, né? E essa foto sem bigode acaba revelando ali, né, uma linha mais caída, a linha dos lábios, né, da comissura labial. Você vê que a íris dele é bem grande. Na morfopsicologia fala uma coisa linda, fala de inteligência, fala de boa fluência, de raciocínio, de mente ativa, aguçada. Então são pessoas de fácil assimilação daquilo que estuda, daquilo que empreende, tá? Agora, a pálpebra móvel dele é bem à vista, né? A pálpebra móvel ela sempre reflete alguma coisa de carência afetiva, né? Aí a gente não sabe em que ponto isso pode acontecer com ele, né? Isso aqui não fala de pessoa fechada não, tá? Então, geralmente são pessoas abertas, mais simpáticas. Então, só que o caso dele, como ele é mais introspectivo, a gente não vê uma frieza aqui no sentido de ruim, de brabo. É mais é como se fosse uma pessoa reprimida. E eu acho que essa palavra bate bonito. Repressão, certo? A não expressão das suas emoções, certo? Então, basicamente é isso aí. E uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, depois você repara, todas as fotos dele, o olhar é sampaco. Olha lá, olha, tá vendo? Aqui, todas. Então, e é muito curioso porque a íris dele é grande. Então, a íris pequena, ela pode facilitar por um olhar sampaco, mas a íris dele é grande. Então, para quem não sabe, eu até fiz um vídeo aqui já sobre sampaco. Sampaco significa três brancos, né? É uma palavra japonesa, né? Significa branco da esclera do lado, do outro e embaixo, certo? Então, isso revela, né, segundo a fisiognomonia japonesa, que é a leitura facial japonesa, isso pode ser sinais claros ou de início ou de vivência de estresse e de ansiedade muito, muito forte. Então, para vocês terem ideia, isso aqui pode falar de prostração orgânica, prostração nervosa. Então, pessoas que podem viver situações sérias de saúde ou que já acaba sendo um prenúncio. E isso é muito evidente. Tanto é que tem textos de fisiognomonia que vai falar de depressão iminente. Então, a gente sabe que ele teve, né, um quadro... Aliás, a gente sabe não, um pouco da história que alguns contam. A gente não sabe se realmente teve. Já ouvi alguma coisa de transtorno bipolar, enfim, de outras coisas mais orgânicas, enfim, mas a grande verdade é que isso aqui pode denunciar, pode evidenciar já enfraquecimento dos órgãos, lentidão dos reflexos, né, que pode, em muitos casos, gerar aí acidentes. Isso aqui pode revelar imprudência, pode revelar hábitos irregulares. Por que eu falo pode revelar? Porque cada caso é um caso, pessoal, entende? Então, é por isso que quando a gente ouve falar aí de sampaco, tem gente que fala que é um olhar amaldiçoado e tal, né?
E na fisiognomonia japonesa também pode ser sinal de fim da vida, como se fosse o pôr do sol. Então, propensão a possível suicídio. Então, assim, é muita coisinha que fala. Eu tenho um amigo chamado Professor Amaral. Então, tem vídeo meu aqui com ele, que ele explica amplamente como lidar com essa situação. Ele trabalha com isso, ele entende disso há mais de 50 anos, estudando sobre o olhar Sampako. Então ele faz uma abordagem como, né, o que é realmente. Ele mostra que não tem nada de maldição, que é apenas uma condição que pode revelar alguma desarmonia hormonal também, pessoal. Então, pessoas com problemas hormonais também podem ter essa característica. Então, é como se fosse um sinal para a pessoa fazer algum tipo de autoanálise. E aqui já são algumas fotos, ele já no final, né, de sua vida. Inclusive dizem que essa daqui foi a última foto. Eu até peguei aqui, ó, o último retrato de Santos Dumont. Então você vê aqui sempre característica de introspecção, esse olhar. Essa aqui é o exemplo de, sabe, parece assim, muito, chega a ser turvo demais o jeito de olhar, perdido. Essa aqui você vê os lábios chegam a estar contraídos. Eu acho que ele não estava muito bom aqui nessa foto, não. Ele estava no estado mais eufórico aí, né? Se realmente ele teve transtorno bipolar, né? Como alguns dizem. Que naquela época não era nem chamado por esse nome. Era chamado por distúrbio... não vou lembrar aqui agora o nome. Meu Deus... Melancólico... não vou lembrar agora. Mas enfim... Se eu lembrar, depois eu boto aqui nos comentários. Então é isso aqui, você já percebe, né? Aqui eu falei já da calvície, que vai falar alguma coisa, né, como teimosia, né? Ou aquelas pessoas que geralmente têm muita convicção do seu conhecimento, enfim, e muitas vezes não abre mão dos seus conceitos e tal. Mas eu vou falar sobre isso melhor no próximo vídeo. Então, ainda confirmando essa questão aqui, a gente vê a linha aqui, né? Esse suco aqui, o nome mais técnico seria o suco mentoniano, tá? Mas a gente chama aí o músculo do Amu, que fala também de pirraça, de teimosia, pode ser rancor, pode ser sentimentos negativos. E aqui ó, você vê que aquela linha do fantoche aqui já é mais evidente, aqui não fica tanto, não é? Então, bom pessoal, basicamente é isso aí. Já alongamos um pouquinho o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Passe esse vídeo para alguém que você acredite que possa gostar desse conteúdo. E até um próximo vídeo. Valeu!